Amém, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Ai, credo, está muito baixinho. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Amém? Vamos lá, Ezequiel, capítulo 37. Quem está com a Bíblia? Levanta a mão, deixa eu ver, com a Bíblia. Glória a Deus. Bíblia impressa, né? Bíblia do celular, quem está com a Bíblia do celular? Quem está sem Bíblia e vai ler no telão? Ô, irmão, deixa eu contar uma coisa interessante. Estou perguntando assim, sabe por quê? Eu vinha falando no carro com meu marido. Eu tenho o costume, quando eu não estava usando óculos, eu não enxergava, não conseguia ler. Então, comecei a ler no celular. Colocava a letra desse tamanho, gigante, né? E comecei a ler no celular. Então, todas as vezes que eu ia estudar, eu estudava pelo celular, mesmo depois do óculos. Que já preciso trocar, porque os 40 chega, é só descendo ladeira, né? Aí, o que acontece? Hoje, eu fui pegar a minha Bíblia, essa Bíblia aqui, e fui procurar Ezequiel, e eu não estava achando Ezequiel, irmãos. Por causa da comodidade da tecnologia, né? A gente fica tão acostumado com uma facilidade que parece até que a gente vai perdendo a capacidade de raciocínio. Não sei se vocês passam, se isso acontece com vocês. Acontece? Acontece, irmãos? Ou é só comigo? Eu que sou meio estranha mesmo. Acontece, não é? A gente começa a ficar tão dependente, porque, irmãos, como é que pode esquecer onde fica Ezequiel, irmão? Procurar e não achar, né? Por conta da facilidade. Você abre o aplicativo, já aparece grande lá, você clica em cima, você não precisa pensar, você não precisa, né? Não precisa procurar, o cérebro não precisa funcionar, já está fácil. E antes de começar a pregar, eu quero estimular você a ter a sua Bíblia impressa. Amém? Bíblia de papel. E começar a ler nela. Porque eu vou começar a fazer isso, irmãos. Muito dependente da tecnologia. Não que ela seja ruim, mas que a gente não perca isso, irmãos. Não vamos deixar nosso cérebro parar, não. Amém? Não vamos não. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão e diga assim, com muito carinho para ele. Irmão, não deixa seu cérebro parar, não. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler? Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e fareis crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram com os ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e
tendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Amém? Vamos parar no 10. Irmãos, Ezequiel 37 é bem conhecido de todos, não é? Eu acho que você já deve ter escutado 1 milhão de mensagens sobre Ezequiel. Talvez eu mesmo já tenha pregado aqui, não lembro. Ezequiel. E a palavra de Deus diz que Ezequiel começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel tem uma experiência, não é? De uma visão que Deus traz a Ezequiel, nessa visão, a passear no meio do vale de ossos secos. O que é um vale de ossos secos, irmãos? Algum corajoso pode dizer o que é um vale de ossos secos? Cri, 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 cri. Um cemitério. Amém? É um lugar de morte, um lugar de mortos. A Bíblia diz que Deus levou Ezequiel a passear no meio do vale de ossos secos, no lugar de morte, no lugar de mortos, em um cemitério. Preste bem atenção que quem foi que levou Ezequiel? Deus. O Espírito de Deus levou Ezequiel a passear no meio daquele vale. Irmãos, e o que eu quero aqui enfatizar com você é que nem tudo que acontece na nossa vida é o diabo. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente dá um lugar para ele que não é dele. Já parou para pensar que tudo a gente fala assim: esse é o diabo. Ah, isso foi o diabo. Aconteceu isso porque foi o diabo. E a gente não é crente, não, irmão? E quem governa a nossa vida não é Jesus? Você entende que Deus levou Ezequiel, e às vezes Deus nos leva em lugares aonde nós não queríamos ir? Há lugares que não são confortáveis, há lugares que não nos dão alegria, há lugares de dor, há lugar de sofrimento, há lugares aonde o riso se transforma em tristeza. Às vezes Deus nos permite passar em alguns lugares, irmãos, e o próprio Deus está nos levando a alguns lugares porque ou Ele quer nos tratar, ou porque Ele quer nos curar, ou porque existe algo que está determinado que Deus quer fazer e Ele conta comigo e com você. Há algo que Deus está querendo fazer, que Ele conta com um exército muito numeroso e forte. Há algo que Deus está querendo fazer, irmãos, e independe se você vai se posicionar ou não, Ele vai fazer, vai acontecer. Mas Deus, Ele quer contar comigo e com você. Você acha mesmo que Ezequiel, mesmo em visão, gostaria de passar por aquilo? Que talvez você esteja pensando assim: ah, mas foi uma visão. Uma visão é uma visão. Você já assistiu o filme de suspense? Odeio. Quem aqui já assistiu o filme de suspense? Você fica ansioso quando você assiste filme de suspense? Não parece que você está dentro do filme? Não parece que quando tem o bandido lá perseguindo a mocinha, parece que você fica... Parece que está perseguindo você também? Porque o seu cérebro, ele não divide o que é a realidade daquilo que você está vendo. Para o seu cérebro, aquilo está acontecendo. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Não estou. Ezequiel, ainda em visão, ele passou pelo vale. Irmãos, nós precisamos
começar a viver no sobrenatural. Nós precisamos voltar a ser uma igreja profética, que entende o que está acontecendo. E nós precisamos voltar a nos posicionar como voz profética. Nós nos acostumamos demais. Olha, que eu não estou falando aqui de pecado, tá, irmãos? Estou falando de adultério, de prostituição, de roubo, não estou falando disso, não. Nós nos acostumamos demais com esse mundo. Nós nos acomodamos demais, irmãos. A gente quase não é mais nem perseguido. Estou falando de perseguição por causa de Jesus. Não estou falando porque fulano não gosta muito de você por causa do seu jeito, não. Estou falando perseguição por causa de Jesus. Porque você é crente, porque você não mente, porque você fala a verdade. Perseguição porque você é honesto. É disso que eu estou falando. E às vezes a gente se acomodou demais como igreja. E o mundo, irmão, espiritual está acontecendo. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Eu não quero falar de escatologia, né? Mas as coisas estão acontecendo, irmão. O mundo espiritual não está parado, está em movimento. E nós não podemos, irmãos, continuar inertes. Nós não podemos ser um vale de ossos secos, que não está ouvindo a palavra do Senhor, que não está ouvindo a ordem do Senhor. A Bíblia fala que Deus chama Ezequiel e diz: Ezequiel, você está vendo esse vale de ossos secos, Ezequiel? Você acha que esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Ezequiel diz para Deus: Deus, o Senhor é quem sabe. Porque Ezequiel não era besta, né, irmãos? Sei de nada, se o Senhor quiser, o Senhor faz. E aí Deus dá uma ordem para Ezequiel e dizendo para ele: Ezequiel, então profetiza. Então Ezequiel começa a falar com estes ossos. Então Ezequiel começa a falar nesse lugar de morte, dizendo a estes ossos: ouçam a voz do Senhor. E nessa noite o Senhor está aqui dizendo para nós: ouça a voz do Senhor. Não há mais tempo de nós sermos uma igreja que busca Deus por interesse. Não há mais tempo, irmãos, de nós sairmos da nossa casa na quarta, na sexta, no domingo, dizendo: eu vou para a igreja porque eu preciso de uma bênção. Egoísmo. Nós temos que vir para a igreja, irmãos, para juntar força, levantar a nossa mão e declarar a palavra de Deus. E exercer o reino de Deus e declarar que o reino de Deus seja estabelecido na Figueira Grande. Declarar que o reino de Deus seja estabelecido na Zona Sul de São Paulo. Nós como igreja deveríamos estar aqui declarando o reino de Deus sobre a nossa nação. O reino de Deus sobre este mundo, irmãos. Nós não deveríamos mais buscar ao Senhor porque estamos precisando de um carro. Nós não deveríamos mais buscar ao Senhor porque estamos precisando de uma bênção. Nós não deveríamos mais buscar ao Senhor porque estamos precisando de dinheiro. Porque tudo isso aqui na terra vai passar. Nós não deveríamos mais estar buscando ao Senhor, porque nós queremos que Ele faça algo na nossa vida. Porque você ama ao Senhor pelo que Ele te dá ou pelo que Ele é? Nós amamos ao Senhor por qual motivo, irmãos? Porque Ele é dono do ouro e da prata? E se Ele não te der mais ouro e nem prata? E se o Senhor disser para você hoje: não, eu não vou te dar um carro. E se o Senhor disser hoje para você: você não vai ter a sua casa própria? Você continuaria amando ao Senhor? E se o Senhor disser assim hoje: não, eu não vou curar você.
Você continuaria amando ao Senhor e buscando ao Senhor e declarando que Ele é bom e declarando: ossos secos, ouça a voz do Senhor. Ossos secos, ouça a voz do Senhor. Lugar de morte, receba a vida em ti. Já parou para pensar que talvez Deus não te dê uma casa própria porque Ele quer te levar para as nações? Já parou para pensar, irmãos? Tá difícil de engolir, pastor? Desculpa, irmãos, eu fico tanto tempo sem pregar e quando vem pregar, né? Mas é assim mesmo, irmãos. Você já parou para pensar que o Senhor, Ele te chamou, irmãos, da onde te chamou? Não foi para você ficar esquentando a cadeira da igreja? Já parou? Fala sério aqui, irmãos, entre nós. Tá ao vivo, né? É bom me lembrar. Você já parou para pensar que Deus quer usar você aonde você está? Se você é professora, o Senhor quer te usar na escola. Se posiciona, começa a declarar: ossos secos, ouça a voz do Senhor. Se você é um advogado, o Senhor quer usar você para que haja justiça. Justiça, irmãos. Dona de casa, você já parou para pensar que o Senhor quer usar você dentro da sua casa, com seu esposo, com seus filhos, e que isso não é falta de mérito nenhum? Ô meu irmão, o Senhor quer usar você no ônibus. Sabe, lembra alguns anos atrás que os crentes ninguém gostava muito de crente, né? Ninguém gostava muito. Mas quando precisava de alguma coisa, o que fazia? Corria para os crentes. Porque crente era quadrado, era chato. Como é que eles falam? Crente esqueci a palavra aí agora. Tem a mente fechada, né, irmãos? Mas na hora que precisava, corria para a igreja, pedia oração para o crente, porque o crente podia ser tudo isso. Mas quando orava, Deus ouvia e respondia. E as pessoas sabiam que Deus respondia a oração de um crente. E hoje, irmãos, nós estamos tão acostumados a pensar em nós mesmos, a trabalhar, a lutar, a se esforçar, a fazer mais do que nós podemos fazer. É por isso que muitas vezes estamos ansiosos, em depressão, angustiados. É por isso que muitas vezes a gente precisa tomar remédio. Porque a gente está indo aonde às vezes nem Deus quer nos levar ainda. Porque a gente está querendo coisas que às vezes Deus nem quer nos dar. E a gente fica correndo e muitas vezes é atrás do vento, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Se o reino de Deus é prioridade para mim, se a justiça de Deus é prioridade para mim, as outras coisas vão ser acrescentadas, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência ter fome, irmãos. A gente aprendeu a depender da nossa força, do nosso braço, do esforço do nosso trabalho, quando a Bíblia fala que nós temos que confiar no Senhor. Quando a palavra de Deus diz que é o Senhor quem acrescenta. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar profeticamente e entender aquilo que Deus está fazendo, há algo acontecendo, irmãos. E o Senhor quer que eu e você nos posicione e comece a profetizar. Não espere você que nós teremos paz. Não queira correr para os montes. Eu já entrei nessa paranoia, irmão. Não queira viver em paz, irmão.
Não queira, não fique procurando lugar para você se esconder. Não fique procurando um lugar para você ir. Aqui eu vou estar escondido, aqui eu vou estar seguro. Aqui ninguém me acha. Porque a Bíblia fala que se mesmo que você desça no mais profundo do mar, Ele vai estar lá. No mais profundo do abismo, Ele está lá. Não entra nessa não, irmãos, de que você pode viver em paz nesse mundo. Porque o próprio príncipe da paz disse que Ele veio trazer a espada. O próprio príncipe da paz disse que quem dera que vocês estivessem queimando, porque eu vim para trazer fogo. Nós estamos vivendo em tempo de batalha, irmãos, em tempo de guerra. E nós precisamos nos posicionar. Se você está como um vale de ossos secos, sequíssimo, o Senhor está dizendo para você nessa noite: filho, ouça a voz do Senhor. Eu vim aqui nessa noite para profetizar nessa noite, para declarar: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Igreja do Cristo vivo, ouça a palavra do Senhor. Igreja do Cristo vivo, em nome de Jesus, que os ossos comecem a se juntar, que a pele, os nervos comecem a se estender sobre você, e que o Espírito de Deus te encha mais uma vez, e que o seu coração volte a queimar de novo, que você possa se apaixonar mais uma vez pelo Senhor, que você possa tirar os seus olhos desse mundo, que você possa tirar os seus olhos da política, que você possa tirar os olhos dessa terra e começar a colocar os seus olhos no céu, porque o que há de vir virá e não tardará, igreja. Porque o que há de vir está chegando. O Rei da Glória, o céu vai se abrir, e nós não podemos, irmãos, deixar nos enganar, porque o mundo diz para nós que isso é história. E muitas vezes nós caímos no conto, porque está demorando, e não está demorando, irmãos. Se você começar a ler as Escrituras, você vai ver que está chegando. Que está chegando. E Deus vai fazer algo grande. E Ele conta comigo e com você. Há algo grande para acontecer ainda antes da vinda, da volta de Jesus. Pode falar isso? Não cai lá, eu vou falar. Há uma guerra para acontecer, irmãos. Se você continuar lendo Ezequiel 37, 38, você vai ver que o Ezequiel 37 está ligado a 38 sobre a guerra de Gog e Magog, que é uma profecia que ainda não se cumpriu, que vai se cumprir. Leia lá, pelo amor de Deus, irmãos, tarefa de casa, vamos lá. Tarefinha, leia Ezequiel 37 todo, Ezequiel 38 todo, que está explícito, está aberto, você vai entender. A guerra de Gog e Magog, que todos se levantarão contra Israel. Fiquei preocupada com a internet agora. Oi, pode falar, né, pastor? Oi, irmão. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não cai nessa não de se levantar contra Israel. Israel é a nação do Cristo. O meu Jesus, o seu Jesus é judeu. Você está ligado no que eu estou falando? Não cai nessa, não. Porque Israel... Pelo amor de Deus. Porque Israel não deveria. Porque Israel não... Vai ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você não fala besteira. Se posiciona profeticamente, igreja. Ei, jovem, para. Eu queria ser mais suave, irmão, mas não consigo. Vocês me perdoam? Estou perdoada? Não, tem gente que não falou. Eu estou perdoada? Posso continuar assim? Prometo que eu vou tentar ser mais suave da próxima. Tá bom? Prometo, eu tento, irmãos, mas não consigo. Sou eu, né? Ainda bem que eu não prego sempre, né, irmãos? É de vez em quando, aí dá para suportar, né, Raquel? Ô, jovem, pelo amor de Deus, em nome de Jesus,
Com todo o carinho do mundo. Toma vergonha. Para de ficar em joguinho. Acaba com esse negócio de joguinho, irmão. Não estou falando que você não pode jogar, não estou falando de futebol, de vez em quando você vai lá. Não estou falando de exercício, estou falando disso não. Para de gastar seu tempo com, como é o nome desse negócio? Videogame. É videogame ainda que chama ou estou atrasada? E no meu tempo era PlayStation. Ainda é. Cadê a força? Porque a Bíblia fala que, jovem, eu te escolhi, eu te chamei porque você é forte e você vai vencer o maligno. Como? Passando a madrugada no PlayStation. Pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus, me deixa. Na Netflix. Maratonando todas as séries possíveis. É assim que você vai ser forte e vai vencer o maligno? É por isso que quando vai para a faculdade, meu Deus. Antigamente o sonho de toda mãe, as mães e os pais oravam para os filhos ir para a faculdade. Hoje em dia a gente fala assim, oh Deus, livra meu filho da faculdade, Senhor. Sabe por quê? Ora, não ouve a Deus. Não busca a Deus. E aí? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Bora, irmão. Bora despertar, chega. Não chega, não? E para nós? Vamos, não chega da gente dar um culto de qualquer jeito para Deus? Não chega. Chega, irmão. Não chega da gente cantar de qualquer jeito? Eu não estou falando, não é de ministério de louvor, não. Estou falando da igreja de Jesus. Não entenda nada como pessoal, amém? Estou falando de mim, de você, sentado aí, de prestar qualquer louvor, cantar de qualquer jeito. Então quer cantar de qualquer jeito? Essa música, de novo. Levanta, a pastora, levanta as mãos, irmãos, vamos adorar. Está cantando de qualquer jeito, irmão. Vamos orar. Ai, meu Deus, orar. De joelho. Credo. Para quê? Deus não ouve se eu estiver sentado? Ouve. Mas tem hora que a gente precisa fazer coisas que a gente não fez ainda. Há momentos e momentos, irmãos. Há momentos que Deus vai te ouvir de pé porque Ele quer que você guerreie. Mas há momentos que Ele quer te ouvir de joelho porque você reconhecendo quem você é. Tá dando para entender, irmãos? Tá dando para mastigar? Tá dando para engolir? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Nós não podemos, irmãos, ser uma igreja que vive nesse mundo sem expressão. Nós não podemos ser uma igreja que vive nesse mundo, irmãos, e que nada acontece. Nada acontece. Por onde a gente passar tem que acontecer sim, irmãos. Tem sim. Não acontecia com Pedro? A sombra dele não curava? As pessoas não conheciam o Senhor Jesus porque a igreja era viva e atuante? E nós? Não estou dizendo que nós não estamos fazendo nada. Eu estou dizendo que precisamos fazer mais. Amém? Estou dizendo que nós não podemos nos acostumar com o que nós estamos fazendo até aqui. Nós podemos e temos que fazer muito mais. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor abra os nossos olhos. E para que a gente possa ver como Ezequiel viu, como João viu, né? Que a gente comece a viver, irmãos, esse movimento espiritual de Deus. Não se acomode, não. Não se acomoda, não, nesse negócio de ficar frio, de ficar morno. Sabe qual é o problema de ser morno?
Porque o morno não é o frio que está esquentando. É o quente que está esfriando. Deu para entender? Por que Jesus está a ponto de vomitar o morno? Porque o morno não é o frio que esquenta, é o quente que está esfriando. Ei, irmão, ainda que você esteja frio nessa noite, volte a esquentar, mas não fique morno. Não entregue uma adoração morna, não entregue uma oração morna, não entregue uma vida morna ao Senhor. Não se entregue de uma forma morna ao Senhor. Quem dera que você fosse quente ou frio. Porque se está frio ainda dá para esquentar. Agora o morno é aquele religioso que não entende o que Deus está falando. O morno é aquele religioso que não entende o que Deus está mostrando. E ele está muito bem acomodado com aquilo que ele já sabe. O morno é aquele que às vezes quer ensinar até a Deus como Deus tem que fazer. Diz, Deus, não era assim que o Senhor fazia, era diferente. Deus, volte a fazer desse jeito aqui, porque desse jeito aqui tá bom. Desse jeito aqui eu sei. Sabe qual é o nosso problema? A gente cresceu demais, a gente sabe demais, irmão. A gente cresceu demais, a gente aprendeu demais. A gente acha que aprendeu demais. Eu quero dizer para você que Deus é muito mais profundo do que isso que você provou até hoje. Deus é muito mais profundo do que isso que você sentiu até hoje. Você não viu tudo. Você não conhece tudo. Você ainda não sentiu tudo. Tem mais. Tem mais, irmãos. Tem mais. E o Senhor está dizendo, ouve a minha voz, igreja. Ouve a minha voz, meu filho, minha filha, se levanta, se posiciona. Estava ali, aquele vale cheio de ossos, Ezequiel profetiza, os ossos começam a se juntar. Há um reboliço no meio do vale. Sabe o que é reboliço? Você sabe o que é? Paulistano sabe o que é reboliço? Nordestino sabe, né? Reboliço é uma bagunça, irmão, é um barulho. Imaginem com a sua mente santificada. Imagine lá no meio do vale, Ezequiel profetizando e os ossos começando a se mover, irmãos, a se movimentar no meio daquele vale. E o osso do João estava lá do outro lado da perna, o osso do braço do João estava do outro lado, e aí Ezequiel começa a profetizar e os ossos começam a se juntar, porque tudo que Deus faz é perfeito. Em Deus não há confusão, irmãos. Em Deus não há confusão. Tudo que Deus faz é perfeito. Os ossos começam a se juntar, cada osso. A Bíblia fala, cada osso ao seu osso. Não foi de qualquer jeito, irmãos. Não ficou nada fora do lugar. Tudo dentro do lugar. Eu quero dizer para você, começa a profetizar, porque as coisas vão entrar no lugar. Começa a profetizar, começa a declarar para a nossa nação, começa a declarar para este ponto. Vou voltar a dizer, irmão, quando eu falo de nação, não estou falando de política, não. Para depois ninguém ficar de mimimi. Estou falando, estou ligado, viu, pastor? Estou falando de nação, povo, gente, raça, humano. Tá bom? Começa a declarar e a profetizar. Os ossos vão se juntar. A carne, a pele, o nervo vai se estender. E a obra de Deus é completa. Não ficaram ali, irmãos, corpos no chão. Ezequiel diz, profetizei, Deus, e aí? Aí Deus diz, agora você ordena que dos 4 cantos venha um fôlego de vida e entre neles. Ezequiel profetiza e dali, daquele vale de ossos secos, se levanta um exército muito numeroso, irmãos. Um exército muito numeroso, é assim que a palavra de Deus diz. E o Senhor está nessa noite soprando sobre mim. E soprando sobre você. Esse mesmo vento, esse mesmo fôlego de vida. E fazendo de mim e de você um exército muito numeroso. E o Senhor está querendo contar com você. E você está disposto? Você está disponível? Quem está disponível? Levanta a mão. Quem está disposto? Porque estar disponível e estar disposto são 2 coisas distintas. Às vezes você está disponível, você pode fazer, mas não quer. E o Senhor está perguntando para você nessa noite, você está disposto?
Ainda que você tenha que andar no meio do vale, você está disposto, filho? Então comece a profetizar e comece a ser o corpo vivo de Cristo nessa terra. Porque o meu Cristo está vivo. O nosso Cristo está vivo, Ele não está morto, Ele ressuscitou. E Ele quer uma igreja viva e atuante. Uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja cheia do fogo, uma igreja cheia do fôlego de Deus, da vida de Deus. Para onde eu e você passarmos, a vida de Deus seja manifestada. Para onde eu e você, por onde nós passarmos, que Deus venha se manifestar. E não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti toda a glória. Por onde eu passar, o Senhor está levantando os anônimos, meu irmão. O Senhor vai levantar aqueles que não têm nome, que não têm fama, aqueles que não são. Porque são esses que vão render glória a Ele. Aqueles que não estão atrás de aplauso, aqueles que não estão atrás de reconhecimento, são com esses que o Senhor está contando e vai levantar. Aqueles que irão fazer e irão ir embora. Não irão ficar para receber a glória. O Senhor quer levantar um exército muito numeroso. E esse exército está aqui, irmãos. Esse exército está aqui, irmã. Você faz parte. Você é parte, irmão, desse exército. Se posicione. Esteja disponível e disposto. Porque a vida de Deus vai soprar sobre você. Você pode ficar de pé? O irmão do teclado. Irmão do teclado. Irmãos, pode fechar seus olhos? Você pode orar? Sem precisar de mim? Para ficar te estimulando, você pode orar? Se você entendeu o que o Senhor te falou, você pode orar a Ele? Você precisa pedir perdão, você pede perdão, se humilhe. Se você está disponível e disposto, diga para Ele: estou, Senhor. Ainda que você não saiba como vai fazer, como vai ser, não se preocupe com isso. Só deixe o Senhor abrir os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver com os teus olhos, Senhor. Abre, Deus, os nossos ouvidos para que possamos ouvir, Senhor, a tua voz. Abre, Senhor, o nosso coração para que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Ah, Deus, faz-nos apaixonar mais uma vez por Ti, Senhor. Nós queremos queimar mais uma vez de amor pelo Senhor. Nós queremos mais uma vez queimar, meu Deus, de amor por Ti. Porque só apaixonados e só queimando, nós não teremos medo, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, eu quero declarar nessa noite, profetizar nessa noite: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ossos secos, ouça a voz do Senhor. Deus, e aonde há morte em nós, que haja vida hoje. Que aonde há frieza em nós, ó Deus, que haja fogo de Deus queimando em nós hoje. Nós queremos, ó Deus, estar disponíveis, Senhor, e dispostos, meu Deus, para o Teu reino. Nós não queremos ser uma igreja patética, nós queremos ser uma igreja profética, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja, Senhor, fria e vazia, tão perto e ao mesmo tempo tão distante de Ti, ó Deus. Queima o nosso coração, Senhor. Queima, Deus, queima o nosso coração. Igreja, levante as suas mãos e peça ao Senhor: Deus, eu quero me apaixonar por Ti de novo, Senhor. Eu quero ter o meu coração em chamas por Ti, jovens.
seja quebrada agora. Nos dá, Senhor, um coração quebrantado que chora, Deus, pelos perdidos. Nos dá um coração quebrantado, meu Deus, que sente o teu coração. O teu coração clama, Senhor, pelos teus filhos. Que o nosso coração venha clamar pelo teu reino, e que nós sejamos uma igreja viva e atuante, que estabelece o teu reino nessa terra. Nós, como igreja, queremos declarar sobre a nossa nação o fogo de Deus, porque essa é a nossa identidade. Nós somos chamados de brasileiros, porque em nós a chama, há fogo. Deus, que a tua igreja seja brasa, acesa, Senhor, no trabalho, na escola, na faculdade. Que esse mundo não venha nos corromper, mas que nós venhamos, meu Deus, atuar neste mundo com paz, com justiça. Os atos de justiça dos santos sejam estabelecidos, Senhor, em cada casa, em cada rua, em cada escola, cada pessoa que nós atendemos, Senhor, no nosso local de trabalho. Meu Deus, que elas sintam a tua presença, que sejam alcançadas, Senhor. Na escola, Deus, que nós não sejamos conformados com este mundo. Que a diferença, meu Deus, aconteça. E a diferença não é porque nós somos mais prósperos, temos mais dinheiro e mais casa e mais carro. A diferença é porque o nosso coração queima de amor por ti. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, igreja. O Senhor está querendo lágrima. O Senhor está querendo coração quebrantado. Uma igreja que sente aquilo que está no coração dele. Deus, faz-nos sentir, Senhor. Senhor, faz-nos sentir. O Senhor está dizendo para nós essa noite: seja espontâneo. Seja espontâneo, não se preocupe. Eu vou chorar, vão olhar para mim, o que vão dizer? O Senhor está querendo que você sinta aquilo que está no coração dele nessa noite. Eu vou me jogar no chão, Pai, o que vão dizer? Nós não temos esse costume, não estou falando de costume, estou falando de ser profético, meu irmão. Eu não estou falando de costume, eu estou falando de fazer aquilo que Deus quer que você faça. O Senhor está te dando voz, profetiza nessa noite, igreja. O Senhor está te dando voz, meu irmão, profetiza. O Senhor está te dando voz, minha irmã, profetiza. Profetiza. O Senhor está te dando um lugar de fala hoje, não é assim? Ele está dizendo: ei, você é a minha testemunha, você é o meu embaixador, você tem a procuração, você pode. O Senhor vai colocar uma nação no seu coração, clame por ela. O Senhor vai colocar no seu coração uma família, clame por ela. O Senhor está dizendo: para de olhar só para os seus, para de se preocupar só com os seus, porque dos seus cuido eu, diz o Senhor. Ele está dizendo: comece a olhar para fora. Comece a olhar para fora, igreja. Comece a olhar para fora, minha irmã. Comece a olhar para fora, meu irmão. Aleluia. Não se preocupe, não se preocupe, profetiza. Há algo acontecendo hoje. Meu Deus, como eu queria que você entendesse isso, igreja. Como eu queria que você entendesse isso. Há algo que está acontecendo. Não é porque sou eu, não. Há uma chave virando hoje. Há algo acontecendo no mundo espiritual hoje, jovem. Há algo acontecendo. O Senhor está marcando você, minha irmã. Aleluia. O Senhor está marcando você. O Senhor está marcando você, igreja.
Aumenta, Senhor, em nós a fome e a sede. Sabe de uma coisa, irmãos, o pão nós já temos, a água também. O que nos falta é fome e sede. O que nos falta é ter fome. E o que nos falta é ter sede. Fome da presença, sede do Espírito. Oh, aumenta o fogo, Senhor, em nosso coração. Aumenta, Senhor, a fome, meu Deus, da nossa alma, do nosso espírito pela Tua presença. Aumenta, Senhor, a sede. Oh, aleluia. Ore, meu irmão, não para não. Não para não, não se preocupe não. Oh, aleluia. Ore, ore. Deixa o Espírito de Deus mover o seu coração aí agora. Fala para Ele: Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como é que faz esse negócio. Mas me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Sabe por onde começar? Queimando, irmão. Ai, pastor, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que começa. Começa queimando. Começa queimando. Começa se apaixonando de novo. Isso, comece se apaixonando de novo. Comece dizendo para Ele: Senhor, Tu és tão lindo. Tu és tão bom, Senhor. Tu és santo. Tu és tão grande. Um Deus tão grande como o Senhor escolheu a mim, alguém tão pequeno, para fazer de mim a sua casa, a sua morada, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, comece queimando, irmão. Há uma chama acendendo no seu coração. Há uma chama acendendo no seu coração. Tu és santo, Senhor, e não outro. Tu és Rei, Senhor dos senhores, e nos rendemos a Ti com temor, Senhor. O nosso coração treme, Deus, diante da Tua presença. Oh, Senhor, nos derramamos diante de Ti. Nos prostramos, Deus, reconhecendo quem Tu és, o Rei da glória, Senhor das nações. Tudo está em Tuas mãos, o controle é Teu. Tu és o Rei, Tu és o Rei da glória. Abram-se, ó portais, para que entre o Rei e Senhor dos senhores. Oh, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, raiz de Davi, Senhor dos senhores, Rei da glória, Ele está aqui. Ele está se movendo. Oh, Ele está se movendo. Não se preocupe com nada, meu irmão. Não ingesse o Espírito Santo de Deus. Tenha calma. Tenha calma, porque Ele ainda é Rei, Ele ainda é Senhor. Tenha calma. Deixa Ele fazer. Há algo acontecendo, meu irmão. Há algo acontecendo, igreja. E às vezes o que está acontecendo é na calmaria. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis. Da sua boca uma espada afiada. O leão da tribo de Judá está rugindo. Oh, está rugindo.
rugindo. Ouça, Brasil, o rugido do leão. Ouça, igreja, o rugido do leão. Oh, tu és fiel. Nos capacita, Senhor. Nos capacita, Senhor. Igreja, que você possa receber as armaduras do Espírito nessa noite. Sobre a sua cabeça, o capacete da salvação. Na sua mão, uma espada. Na outra, um escudo. Sobre o seu peito, uma couraça. Que defende só a frente. Porque um exército, um soldado nunca dá as costas. Sobre os seus pés, as sandálias do Evangelho. Recebe nessa noite as armaduras do Espírito. Você que estava frio, triste, desanimado, abatido e sem força. Receba a força do Espírito de Deus hoje. Sinta o fôlego de Deus entrando hoje nos seus pulmões. Aquele mesmo vento, aquele do que veio dos 4 cantos, o Senhor sopra sobre você nessa noite. Você pode receber nessa noite? Você pode imaginar aquele vento? Ó. Sinta, seja cheio. Seja cheia, igreja. Que você não tenha mais sossego. Se for preciso, que você passe dias sem dormir, porque o Senhor quer sua oração, sua intercessão. Que você perca o sono. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, porque queremos ouvir. Abre, Senhor, os nossos olhos, porque queremos ver. Abre, Senhor, o nosso coração, porque nós queremos sentir, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Tá gostoso, né? Mas eu tenho que terminar. Mas que você possa continuar lá na sua casa. É aquilo que eu não consegui, como uma simples humana, falar ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao seu coração. Amém? Aquilo que eu não consegui expressar, não tem problema, irmão. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. A palavra é dEle, a vontade é dEle. Aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. Amém? Se levanta. Se levanta. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, não deixe esse fogo apagar. Há um fogo. Não deixe ele se apagar. Continue queimando. Amém? Continue disponível e disposto. Mesmo com uma força pequena, você possa dizer: Senhor, eu estou aqui. E eu não vou dar as costas. Estou aqui, Senhor. Me ajuda, com medo. Mas eu estou aqui. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Amém? Não sei como fazer, não tem problema. Você não sabe fazer, então queima. Não sabe falar? Queima, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Muito obrigada, amém? Pela oportunidade nessa noite. Não vou pedir desculpa de nada, irmão, porque... não tenho que pedir, bem? O Senhor fala conosco, nós somos filhos. Que o Senhor continue a ministrar no meu coração, no nosso coração, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe.